dia 18, né? Solicita ao senhor primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. Há quórum regimental, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberto a 28ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 30 dias do mês de agosto de 2011. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito a todos para que de pé ouçamos a leitura do texto bíblico em devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo nos termos regimentais. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Amém. Oi? Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pela ordem, vereador Valdevan 90 pede dispensa da leitura da ata da sessão anterior por ser de conhecimento de todos. Os contrários, querem se manifestar, os favoráveis permaneçam como então. Pela ordem, vereador Olívio.
A questão de ordem do vereador Olívio foi resolvida. Vou repetir o pedido do vereador Valdevan 90, que solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior por ser de conhecimento de todos. Os contrários, queriam se manifestar, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em discussão, em votação, a ata da sessão anterior. Como vota a ata da sessão anterior, vereadora Fausta. Como vota vereador Dr. Alexandre de Pierre. Como vota a ata da sessão anterior, vereador Paulo de Souza Félix. A gaveta do vereador Paulo de Souza Félix está fechada. Aprovado a ata da sessão anterior por unanimidade dos votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há oradores inscritos na tribuna popular Maria Alices Borges Guion. Senhor presidente, na 28ª sessão ordinária não há oradores inscritos. Senhores vereadores, senhoras e senhores, pela ordem, vereador Onishi.
Senhores vereadores, senhoras e senhores, foi protocolado nesta casa, dia 29/8/2011, ao excelentíssimo senhor vereador presidente da mesa, diretora da Câmara Municipal de Taboão da Serra, excelentíssimo vereador José Macário dos Santos Filho. Foi protocolado aqui um pedido do Partido do Democrata para que fosse montada uma comissão de inquérito na casa para apurar a possível cassação dos 4 vereadores que passaram pelo processo de prisão pela fraude de IPTU. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos material na íntegra. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Excelentíssimo vereador José Macário dos Santos Filho. Não me venham apontar tão comuns talentos. Mostre virtudes necessárias ao Estado. Eurípides. Partido Democrata de Taboão da Serra, inscrito no CNPJ sob número 06-353-834, 1000 ao contrário, 67, com endereço na rua Adolfino A. Castanho, 252G, CEP 067-63180, Taboão da Serra, São Paulo. Venho à presença de Vossa Excelência para oferecer denúncia na forma de representação com pedido de instalação de comissão processante para decretar a cassação de mandatos eletivos em desfavor do senhor vereador José Luiz Eloy. Vereador Eloy, diante do que se segue. 2 fatos. No dia 3 de maio de 2011, por volta das 19 horas, na Câmara Municipal Taboão da Serra, foram cumpridas diversos mandatos de prisão temporária em face dos vereadores ora representados, por suposto envolvimento em crimes capitulados no Código Penal, artigo 313-A. Inserir ou facilitar ou funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para o trem, ou para causar dano. Artigo 71, artigo 29, todos do Código Penal. Artigo 3º, 2, da Lei 8.137/90. Crime funcional contra a ordem tributária. Artigo 71 e artigo 29, ambos do Código Penal. Artigo 288 do Código Penal, formação de quadrilha. Artigo 69 do Código Penal, conforme se extrai da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, GAECO. Referido parlamentar permaneceu segregado até a concessão da liberdade provisória por força de habeas corpus, onde foi beneficiado sob a condição de, mediante o pagamento de fiança arbitrada em 50 salários mínimos, cumulada com a proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e a suspensão do exercício de sua função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira. Responder o processo em até o final do processo. E mais,
ao aceitar os termos impostos nos autos dos habeas corpus, processo número 01-66-423-67-2011, 8-26-0000, da 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, está impedido de retornar ao seu mandato até o final do processo. Havendo conduta que atente contra o decoro, deve o plenário, após amplo direito de defesa do denunciado, cassar o mandato do vereador nos termos da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, do Regimento Interno da Casa e do Decreto-Lei 201/67, nos artigos demonstrados a seguir: do direito, da legislação específica da matéria, a Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, nos incisos 2, parágrafo 1º do artigo 17, estabelece que perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Senão vejamos ipsis literis. Artigo 17. Perderá o mandato o vereador. Segundo, cujo procedimento for declarado incomparável com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro legislativo, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens devidas. Regimento interno, artigo 96. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Decreto-Lei Federal número 201/67, artigo 7º. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Decreto-Lei Federal número 201/67, artigo 7º. Destarte, a Câmara Municipal de Taboão da Serra, honrando as mais caras tradições da nossa cidade, em cumprimento de suas finalidades institucionais, sensível ao clamor da sociedade e comprometido, enfim, com a restauração da governabilidade do município de Taboão da Serra e do respeito à ordem pública, da ordem jurídica, que postula pela probidade e moralidade administrativas. Proclame a impostergável necessidade de rigorosa e cabal apuração das acusações já mencionadas. Deve a Câmara Municipal imediatamente criar a comissão processante, que, se fizer necessária, exigindo e velando os munícipes para que os vereadores de Taboão da Serra honrem o mandato que o povo lhes outorgou. Cumpre insistir na asserção de que a prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar, mais do que ferir a dignidade individual do próprio titular do mandato legislativo, projeta-se de maneira altamente lesiva contra a honorabilidade, a respeitabilidade, o prestígio e a integridade político-institucional do Parlamento, vulnerando de modo extremamente grave valores constitucionais que atribuem ao Poder Legislativo a sua indisputável e eminente condição de órgão da própria soberania nacional. Os poderes diferenciados da representação, exercidos através do mandato parlamentar, devem ser concretizados com respeito às responsabilidades próprias desta função pública. Em razão do contexto diferenciado das relações vividas
cotidianamente as responsabilidades próprias, como o decoro parlamentar, proíbem aos homens públicos a prática de ações que ao homem comum são permitidas. É a chamada doutrina do noblesse oblige, trazida por Norberto Bobbio. O que talvez caracterize a conduta do soberano é a extraordinária frequência com que se vê em situações excepcionais, se comparado com o homem comum. Essa frequência deve-se ao fato de que lei opera em contexto de relações, em especial com os outros soberanos, no qual a exceção é elevada, por mais que possa ser considerado contraditório a regra, mas contraditório não é, porque aqui se trata de regra no sentido de regularidade, e a regularidade de um comportamento contrário não invalida a regra dada. Mesmo que possa parecer que a derrogação é sempre vantajosa para o soberano, e precisamente essa vantagem foi vista com hostilidade pelos moralistas. Também pode acontecer o contrário, ainda que mais raramente. A derrogação, de fato, pode agir extensivamente porque permite ao soberano aquilo que é moralmente proibido, mas pode também agir restritivamente porque proíbe o cumprimento de ações que ao homem comum são permitidas. Noblesse oblige. Esta necessidade de conduta diferenciada pode ser representada pela máxima em todo grande poder. Tem a sua grande responsabilidade. E fazer parte de uma instituição pública que representa o povo é ter consciência que o comportamento ético com dinheiro público é a janela para a visualização do comprometimento com o decoro parlamentar. Agir com decoro parlamentar é fazer de sua conduta diária um exemplo desta elevada moralidade, ética da convicção e da responsabilidade, e não ferir uma só vez a dignidade do parlamento, ensina Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Agir com decoro parlamentar é ter uma conduta impecável, com padrões éticos proporcionais à dignidade da função que exerce como representante de um povo, dita Celso Bastos. Assim, a Câmara Municipal de Taboão da Serra deve ser a juíza daqueles que possuem ou não decoro suficiente para exercer os poderes inerentes à atividade parlamentar, devendo punir com cassação aqueles que, em suas funções, em suas ações e falas, dentro da casa, demonstrem serem incompatíveis com a dignidade do parlamento. Feitas essas considerações, e diante da notável doutrina visitada e dos fatos narrados, temos que os vereadores requeridos violaram o decoro parlamentar exigido de todo legislador, uma vez que agiram de forma antiética, estando, portanto, sujeito à perda do mandato. Do artigo 231 do Regimento Interno. O artigo 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal tem como título das infrações político-administrativas e traz em seu bojo o seguinte: artigo 231. São infrações político-administrativas e, como tais, são sujeitas ao julgamento da Câmara e sancionadas com a cassação do mandato, as previstas no inciso 1
e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei Federal número 201, de 27/2/1967. Por sua vez, o parágrafo 1º do dispositivo legal acima citado e estabelece o rito que deverá ser seguido pela Câmara Municipal para a cassação do mandato do vereador. Vejamos. Parágrafo único. O processo seguirá a tramitação indicada no artigo 5º do Decreto-Lei Federal número 201 de 67. Ante o exposto, nos termos do artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, e nos termos dos artigos 96, 1 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taboão da Serra, que receba a presente denúncia por quebra de decoro parlamentar e pelo envolvimento com atos de corrupção e improbidade administrativa, pelo vereador José Luiz Eloy, vereador Eloy, dessa Câmara Legislativa, para determinar, após as devidas cautelas legais, com amplo direito de defesa, a instalação de comissão processante para decretar a cassação do seu mandato eletivo, nos termos do artigo 267. Nesses termos, pelo deferimento, Taboão da Serra, 29 de agosto de 2011, Partido Democrata de Taboão da Serra, denunciante. É isso, senhor presidente. Não. Esse é o primeiro. Pela ordem, vereador Nishi. Boa noite a todos. Senhor presidente, tendo em vista o teor da denúncia protocolada aqui nesta casa, independente de posterior deliberação, determinação de Vossa Excelência, requeiro que essas peças sejam encaminhadas a todos os vereadores aqui da casa, para conhecimento. É uma peça importante, acho que todos nós devemos ter o conhecimento melhor dos fatos, da denúncia apresentada pelo DEM, né? Democratas, e independente do que Vossa Excelência assim encaminhar. Obrigado. Ok. Pela ordem, vereador Paulo Souza Félix. Foi lido só uma denúncia, ainda falta 3 denúncias a ser lidas dos outros 3 vereadores. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores que lotam aqui a plenário, a galeria, a imprensa presente, os internautas e as internautas que me assistem por todos os cantos da cidade. Senhor presidente, nos minutos que demoraram para ler essa peça, eu vivi ali no meu canto, sentado, e um filme passou na minha memória. De uma trajetória de 25 anos nesta casa, é a primeira vez que esta casa escuta um processo de cassação contra um vereador. Primeira vez, pelo menos uns 25 anos, meio século, 1/4 de século que eu estou nessa casa. Enquanto o vereador Cido lia esta denúncia, que aliás, senhor presidente, eu peço que não seja só enviada aos vereadores, mas que seja enviada ao denunciado também, para que ele possa preparar a sua defesa. E esse filme que passou aqui pela minha cabeça, pela minha memória, remonta ao meu primeiro mandato em 1983, quando eu tomei posse aqui, a 15 de março de 83, e logo em seguida, a minha posse, em julho daquele ano, foi decretada uma greve geral no país. E a sede do comando da greve geral, senhor presidente, era na igreja Santa Terezinha, embaixo do salão da igreja Santa Terezinha. E eu me lembro que a Polícia Federal cercou a igreja na época, que era o padre Tomás, que era o responsável pela paróquia Santa Terezinha. Alguns companheiros nossos foram presos e o comando de greve deslocou-se para a Câmara Municipal de Taboão da Serra, então lá na rua Santa Luzia. A Câmara
foi o primeiro centro de resistência institucional à ditadura aqui na região. E a Câmara, várias vezes ameaçada de ser invadida pela Polícia Federal para prender inclusive os vereadores que se entrincheiravam ali dentro. Em 1984, a Câmara liderou aqui na região a mobilização pelas diretas já. A Câmara se mobilizou em 1986 pela Constituinte, pela Assembleia Nacional, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que finalmente implantou-se em 88. E é a Constituição Cidadã que nós temos, que foi sancionada, promulgada pelo grande deputado Ulisses Guimarães, então presidente do Congresso Nacional. Tivemos jornadas de glória. Ainda ecoa nos meus ouvidos, nesse plenário, e não nesta casa, nesse prédio físico, os grandes pronunciamentos de Antônio Carlos Fenório, de Paulo Silas Alvarenga de Melo, de Dioclides Francisco dos Santos, de alguns que já se foram, como Eduardo José Bruno, Dioclides também já é falecido, e outros grandes, presidente da Câmara assassinado no exercício da sua função, presidente Macário, o vereador José Férez, que hoje leva o nome do estádio municipal. Me lembro de um jovem vereador que perdeu a vida tragicamente, chamado José Roberto Pacheco, que hoje é nome de escola, lá na região do Pazini. Me lembro de Maria Alice Borges Guion, que leva o nome dessa tribuna, que hoje é nome de rua, lá no Posto de Saúde do Margaridas, e é nome de escola, aqui no Irocop. Me lembro de tantos vultos que passaram por esta casa. Tantos vereadores que contribuíram com a história de Taboão da Serra. Cada um deixou aqui, com as suas leis, com o seu pronunciamento, com o seu discurso, com a sua inteligência, deixou um pedaço da construção dessa cidade, do arcabouço legal que nós temos hoje em Taboão. Ao ouvir essa denúncia, me ocorre tudo isso. De dias de glória que essa Câmara viveu, e hoje pela primeira vez, eu ouvi silencioso ali a manifestação pela cassação de um vereador desta casa, e não por coincidência, ou talvez por coincidência mesmo, vereador Macário, o vereador foi 3 vezes presidente desta Casa de Leis. Então, eu não estou aqui manifestando nenhuma intenção de voto, mas qualquer que fosse o vereador que fosse eleito aqui, eu quero manifestar a minha profunda tristeza do fundo da minha alma, de ouvir pela primeira vez esse som, de que um vereador poderá ser cassado. Eu acho que ninguém pode se vangloriar disso. Ninguém pode querer que um representante do povo seja desta forma cassado nos seus direitos. Eu insisto que a todos, segundo perante a Constituição, é permitida a defesa, e eu tenho certeza que o vereador Eloy vai aqui se defender das acusações que lhe são impostas. E essa casa fará um julgamento justo. Justo. Porque não é apenas no clamor popular, senhor presidente, para encerrar, que deve ensejar os nossos atos. Mas eu confesso, a minha profunda amargura, a minha profunda tristeza de ouvir o que eu estou ouvindo aqui, e a mesma tristeza, senhor presidente, com que eu vi no dia 3 de maio, a polícia entrando aqui, os vereadores sendo presos dentro do recinto, não é? E nós aqui impotentes, sem que nada pudéssemos fazer. Deve ter pessoas que se alegram com isso, não é? E outros talvez compartilhem da minha tristeza. Então, estou falando aqui com sinceridade. E com certeza, essa casa fará o julgamento adequado, justo, para todos aqueles que vão aqui ser julgados. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário que dê continuidade na leitura das 3 representações. Pela ordem, vereador Alexandre de PR. Vereador doutor Alexandre sugere que, se o teor for o mesmo, leia só alguns trechos para que a leitura não se prolongue, até porque temos 33 minutos para o término do expediente. Então solicito ao senhor primeiro secretário
não é o mesmo. Se tiver mudança, tem que ler o conteúdo inteiro. Mas se for o mesmo, doutor Alexandre, será atendido o seu pedido. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara, diretora da Câmara Municipal Taboão da Serra, Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor vereador José Macário Santos Filho. Não me venham apontar tão comuns talentos, mostrem virtudes necessárias ao Estado. Euípedes. Partido Democrata de Taboão da Serra, inscrito no CNPJ sobre número já dito anteriormente, com endereço também, a presença de Vossa Excelência para oferecer denúncia na forma de representação com pedido de instauração de comissão processante para decretar a cassação de mandatos eletivos em desfavor do senhor vereador Arnaldo Luiz Clemente. Arnaldina Imobiliária, diante do que se segue. Dos fatos. Dos fatos. No dia 3 de maio de 2011, por volta das 19 horas, na Câmara Municipal Taboão da Serra, foram cumpridos diversos mandatos de prisão temporária em face dos vereadores, ora representados por suposto envolvimento em crimes capitulados no Código Penal, artigo 313-A. Inserir ou falsificar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com fim de obter vantagem indevida para si ou para o trem, ou para causar dano. Artigo 71, artigo 29, todos do Código Penal. Artigo 3º, 2º, da Lei 8.137/90. Crime funcional contra a ordem tributária. Artigo 71 e artigo 29, ambos do Código Penal. Artigo 288 do Código Penal. Vou pedir ao primeiro secretário que leia o nome dos vereadores, porque eu entendo que o pedido do vereador Dr. Alexandre se enquadra porque o que o senhor está falando dos artigos já foi lido no pedido anterior. Tudo bem, mas aí você lê as diferenças e os artigos que já foram citados, que já valeu para o primeiro, não há necessidade de reler novamente. Como já foi solicitado pelo vereador Nishi, pediu que desse uma cópia desse material para todos os vereadores e o senhor em tribuna solicitou também que desse para os acusados. Então, com certeza, os acusados vão ter ciência do material, porque nós vamos enviá-lo. Pela ordem, vereador 90, já tinha pedido pela ordem na frente. Em seguida, vereador Paulo Souza Félix. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a assessoria da casa para ter conhecimento dos números do processo. Eu acredito que, como foi preso 3 vereadores primeiro, depois a prisão de mais um vereador, eu acredito que o processo desse é separado. Mas os 3 que foram presos nessa casa, eu acredito que seja o mesmo processo, com os mesmos artigos, as mesmas alegações. Então eu peço a assessoria da casa para a gente poder aqui se reunir e ver aí a diferença entre um documento que eu acredito que não tenha entre o vereador Eloy, o vereador Arnaldo e o vereador Carlos Andrade. Então a única diferença que pode existir é no documento do vereador Natal. Então,
Então, eu peço à assessoria da Casa que, de posse do documento, nós possamos se reunir e ter conhecimento desse documento. Pela ordem, Paulo Souza Félix. Não, desculpa. Senhor presidente, meu pela ordem vai no encontro disso. Senhor presidente, não só o acusado, aliás, o denunciado, e a Câmara tem que saber, a sociedade tem que saber do que eles estão sendo acusados. As pessoas que estão aqui querem saber do que eles estão sendo acusados. Os internautas que estão em casa agora querem saber do que eles estão sendo acusados. Essa é uma questão pública, relevante, sem precedentes na história da cidade. Então, acho que a leitura é importante para que a imprensa que está aqui também tome ciência. E todas as pessoas que estão aqui ou não nesse plenário tomem ciência dos termos da acusação. Acho que isso faz parte do Estado de Direito, inclusive. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que todos que estão aqui, principalmente quem mora em Taboão da Serra, porque isso afetou no Brasil e no mundo. Então, eu tenho certeza, todos aqui sabem de que os vereadores estão sendo acusados. Quem é aqui inocente, ou quem é aqui que não ouviu, quem é aqui que não assistiu à televisão e toda a imprensa. Todos aqui sabem as acusações que os vereadores estão sofrendo. Tá certo? Agora, se vai ser condenado ou não, isso aí cabe à justiça. Tá certo? Então, eu acredito, senhor presidente, que tá certo? O processo do vereador Eloy, o processo do vereador Carlos Andrade e o processo do vereador Arnaldo. Está sendo diferente o processo do vereador Natal, ao qual foi preso um mês depois. Então, a minha pela ordem é nesse sentido, senhor presidente. Quero também fazer aqui uma consideração, que nós temos 25 minutos para encerrar o expediente, e nós ainda estamos aqui nos oradores que não teve hoje, e está fazendo a leitura do material. Esse material tem que ser recebido dentro do expediente. Então, por isso, peço ao senhor primeiro secretário que seja breve, faça o possível aí para que a gente consiga cumprir o horário. Suspende os trabalhos por 3 minutos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique o quórum regimental.
Há quórum regimental, senhor presidente. Havendo número legal, retomamos nossos trabalhos. Senhor presidente, dando continuidade, artigo 69 do Código Penal, conforme se extrai da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, GAECO. Da mesma forma, conforme amplamente divulgado na imprensa regional, o dito parlamentar mantém contrato com a administração municipal referente ao aluguel de veículo tipo van para servir como viatura para a Câmara Municipal, para a Guarda Civil Municipal GCM de Taboão da Serra, tratando-se do veículo o Fiat Ducato Green Car, placa DVT 3660 de Taboão da Serra, e está registrado em nome da imobiliária Vale dos Pinheiros, de propriedade do aludido vereador. Referido parlamentar permaneceu segregado até a concessão da liberdade provisória por força de habeas corpus, onde foi beneficiado sob a condição de mediante pagamento de fiança arbitrária em 50 salários mínimos, cumulada com a proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e a suspensão do exercício de sua função pública ou de atividades de natureza econômica ou financeira. Responder o processo em até o final do processo. E mais, ao aceitar nos termos impostos nos autos do habeas corpus, processo número 0166423 67/2011 8.26000 da 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, está impedido de retornar ao seu mandato até o final do processo. Havendo conduta que atente contra o decoro, deve o plenário, após amplo direito de defesa do denunciado, cassar o mandato do vereador, nos termos da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, do Regimento Interno da Casa e do Decreto de Lei 201/67, nos artigos demonstrados a seguir. Do pedido, ante o exposto nos termos do artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, e nos termos do artigo 96, 1 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taboão da Serra, que receba a presente denúncia por quebra de decoro parlamentar e pelo envolvimento com atos de corrupção e improbidade administrativa pelo vereador Arnaldo Clemente dos Santos, Arnaldinho da Imobiliária, dessa Casa Legislativa, para determinar, após as devidas cautelas legais, com amplo direito de defesa, a instauração... Só um minutinho, primeiro secretário. Tem um Gol preto, placa EFC 9241, em frente ao Autoescola. O Autoescola vai fechar e pediu para que fosse avisado. Gol preto, EFC 9241. Ok? Para determinar, após as devidas cautelas legais, com amplo direito de defesa, a instauração de comissão processante para decretar a cassação do seu mandato eletivo nos termos artigo 201 e 67. Nesses termos, pede deferimento Taboão da Serra, 29 de agosto de 2011. Partido Democratas, denunciante. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor vereador
José Macário dos Santos. Partido Democrático Taboão da Serra, venha a presença de Vossa Excelência para oferecer denúncia na forma de representação com pedido de instauração de comissão processante para decretar a cassação de mandatos eletivos em desfavor do senhor vereador Natalino José Soares Natal, diante do que se segue. Dos fatos: no dia 6 de junho de 2011, no município de Taboão da Serra, foi cumprido o mandato de prisão temporária em face do vereador ora representado por o suposto envolvimento em crimes capitulados no Código Penal, artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para o trem ou para causar dano. Artigo 71, artigo 29, todos do Código Penal. Artigo 3º, 2º da Lei 8.137/90. Crime funcional contra a ordem tributária. Artigo 71 e artigo 29, ambos do Código Penal. Artigo 288 do Código Penal, formação de quadrilha. Artigo 69 do Código Penal, conforme se extrai da denúncia representada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Referido parlamentar permaneceu segregado até a concessão da liberdade provisória por habeas corpus, onde foi beneficiado sob a condição de mediante pagamento de fiança arbitrada em 50 salários mínimos, cumulada com a proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e a suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira. Respondeu o processo em até o final do processo. E mais, ao aceitar os termos impostos nos autos do habeas corpus, processo número 016642367-2011, 8.26000, da 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, está impedido de retornar ao seu mandato até o final do processo. Ante o exposto nos termos do artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, e nos termos do artigo 96, 1 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taboão da Serra, que receba a presente denúncia por quebra de decoro parlamentar e pelo envolvimento com atos de corrupção e improbidade administrativa pelo vereador Natalino José Soares Natal, nesta Casa Legislativa, para determinar, após as devidas cautelas legais, com amplo direito de defesa, a instauração de comissão processante para decretar a cassação do seu mandato eletivo, nos termos do artigo 201 de 67. Nesse termos, pede deferimento Taboão da Serra, 29 de agosto de 2011, Partido Democrata de Taboão da Serra, denunciante. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Excelentíssimo vereador José Macário dos Santos Filho. Partido Democrata de Taboão da Serra, inscrito sobre o número CNPJ, já lido anteriormente, com endereço também já dito, venha à presença de Vossa Excelência para oferecer a denúncia na forma de representação com pedido de instauração de comissão processante para decretar a cassação de mandatos eletivos em desfavor do senhor vereador Carlos Alberto Aparecido de Andrade, Carlos Andrade, diante do que se segue.
dos fatos, no dia 3 de maio de 2011, por volta das 19 horas, na Câmara Municipal Taboão da Serra, foram cumpridos diversos mandatos de prisão temporária em face dos vereadores ora representados, por suposto envolvimento em crimes capitulados no Código Penal. Ante o exposto no termo do artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município Taboão da Serra, e nos termos do artigo 96, 1 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal Taboão da Serra, que receba a presente denúncia por quebra de decoro parlamentar e pelo envolvimento com atos de corrupção ou improbidade administrativa pelo vereador Carlos Alberto Aparecido de Andrade, Carlos Andrade, desta Casa Legislativa, para determinar, após as devidas cautelas legais, com amplo direito de defesa, a instauração de comissão processante para decretar a cassação do seu mandato eletivo, nos termos o artigo 201 e 67. Nesses termos, pede deferimento Taboão da Serra, 29 de agosto de 2011, Partido Democrático Taboão da Serra, denunciante. Está lido, senhor presidente. Pela ordem, vereador Olívio. Vereador Olívio Nóbrega, nós temos 11 minutos para encerrar. 5 minutos. Vai ser encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Está concedido o pedido de ordem. Pela ordem, vereador 90. Vereador Nishi, Valdevan 90, passa para Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o seu encaminhamento, que encaminhou às comissões. Então eu quero pedir aqui ao senhor, já que o senhor encaminhou às comissões, não tenho que os líderes discutir, tá certo? Então eu peço que coloque os requerimentos, principalmente os imprecedentes, eu quero pedir eu quero pedir ao senhor que coloque em votação os requerimentos, tá certo, da pauta, para que a gente volte ainda no tempo cabível. Então o senhor não suspendeu, não ouvi a sua fala aqui, suspendemos os trabalhos.